uma nova configuração sobre chifres, cornos, né? E vou colocar só o áudio. Será que dá problema de direitos autorais? Só o áudio. Canal Clepsidra, História e Teoria. Moisés tinha chifres? Título do vídeo. Moisés tinha chifres? Moisés tinha chifres? Sim, estou falando do Moisés da Bíblia, aquele dos 10 mandamentos. E a palavra chifre aqui não é empregada no sentido figurado, de ter sido alvo de uma infidelidade conjugal, mas no sentido literal mesmo. Acompanhe poucos instantes, poucos segundos do canal Estranha História. Por que Moisés tem chifres em pinturas e esculturas? E que gera bastante comentário também na internet e em outros lugares, que é o fato da gente encontrar na cabeça de Moisés chifres, né? Bom, e essa não é a única, é o fato da gente encontrar na cabeça de Moisés um par de chifres, né? Bom, e essa não é a única representação de Michelangelo, e às vezes também chifres, meio que chifres de luz, né? Dois feixes de luz que parecem, assim, que remetem também à ideia de chifres. Mas assim, se prepare, se você for prestigiar, assistir ao canal, nome do vídeo. Por que Moisés tinha chifres em pinturas e esculturas? Do canal Estranha História. Esse aqui é o canal do Fernando Júnior, que vos fala. Preste atenção, porque esse cidadão fala muito em chifres, em cornos, nesse vídeo dele aqui. Olha aqui, mira solo agora, o canal do Fernando Júnior, futuro, vou mudar o nome, Mossad Kidon. Sim, outro canal falando de chifres. Título do vídeo: Moisés tinha chifres. Serial Horror. Horror em português é com H. Serial Horror, canal Serial Horror. Moisés tinha chifres. A Bíblia nos diz que depois de sua conversa com Deus no Monte Sinai, o rosto de Moisés tinha chifres. Ops, mas como assim? Moisés tinha chifre? Sim, pequeninos. A Bíblia nos dá uma base para isso, de Deus. Não é por acaso que os guerreiros podem receber os mandamentos. Os cornos significam em várias culturas potência. No caso de Moisés, a força de Deus. Não é por acaso. Mandamentos. Os cornos significam em várias culturas potência. No caso de Moisés, a força de Deus. Não é por acaso que os guerreiros mandamentos. Os cornos significam em várias culturas potência. No caso de Moisés, a força de Deus. Não é por Os cornos ou os cornos significam potência. No caso de Moisés, o poder do Altíssimo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, parágrafo 4, versículo 4. Samuel fez o que o Altíssimo Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Era para ter lido o versículo 1. O Altíssimo Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, disse a Moisés: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, parágrafo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, parágrafo 13. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o espírito de Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16,
parágrafo 13. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, Barueri, São Paulo. Versículos 6 e 7, Apocalipse, capítulo 5. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos do Altíssimo. Vamos dizer assim, do Altíssimo. E Yehoshua Messias, Rei dos Reis, glorificado. Que foram enviados ao mundo inteiro, a todo o MMG, Mercado Mundial Globalizado. Vou deixar também registrado o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 5. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Oi, 2 pessoas aqui? Será? 2 pessoas. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meu amigo, o foco aqui deste vídeo é sobre chifres, cornos. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos do Altíssimo, que foram enviados ao mundo inteiro. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 7. Quanta aleatoriedade num vídeo só. Será que são assuntos aleatórios? Agora o papai Google. De acordo com o Apocalipse 5 e 12 da tarde menos 14, os 10 reis são uma referência a 10 chifres que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade para reinar com o monstro por 1 hora. Os 10 reis. 1. Estão todos de acordo entre si. 2. Dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. E 3. Lutando contra o cordeiro, serão vencidos por ele. O cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. O Apocalipse é um texto da Bíblia que utiliza figuras metafóricas para transmitir a sua mensagem. A interpretação do Apocalipse pode ser dividida em 3 grupos: preterista, historicista e futurista. Então, de novo, do papai Google, né? De acordo com o Apocalipse, capítulo 17, do parágrafo 12 ao 14, os 10 reis são uma referência a 10 chifres que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade para reinar com o monstro por 1 hora. Então, 10 chifres na Bíblia é símbolo de quê? De poder. No Oriente, chifre é símbolo de poder. Apocalipse capítulo 12, ou Apocalipse capítulo 17. Capítulo 17, versículo 12 ao 14 do Apocalipse. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora, com a besta, o monstro. Esses 10 chifres estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Rei dos reis, presidente dos presidentes, e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Apocalipse capítulo 17, do versículo 12 ao 14. Sim, o chifre é um símbolo de poder no Oriente, tanto na mitologia. No Oriente, chifre é símbolo de poder?
Sim, o chifre é um símbolo de poder no Oriente, tanto na mitologia chinesa quanto na Bíblia. Na mitologia chinesa, o chifre de dragão representa força, sabedoria e proteção, sendo um emblema comum nas tradições e no cotidiano. Na Bíblia, os chifres são metáforas que simbolizam poder, glória, dignidade, honra, vitória, liderança, coragem, proteção e salvação. Por exemplo, em Daniel 8:9-14, o anjo Gabriel explica que os chifres representam reis. Respondeu o papai Google aqui. No Oriente, chifre é símbolo de poder? Ele disse sim, o chifre é um símbolo de poder no Oriente, tanto na mitologia chinesa quanto na Bíblia. Em Daniel capítulo 8, do versículo 9 ao 14, o anjo Gabriel explica que os chifres representam reis. Daniel capítulo 8, versículo 9, parágrafo 9. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra de la hermosura. Então nós vamos concluindo agora com Daniel capítulo 8, do parágrafo 9 ao 14. Preste atenção no versículo 9. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. O chifre cresceu tanto, que chegou até o lugar onde está o exército do céu, da sétima dimensão, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Então, quando olhamos para o firmamento e vemos essas estrelas, a Cabala diz que cada estrela dessa é um anjo. A Cabala. Chegou até a desafiar o comandante desse exército, Yehoshua Messias, Yod-Heh-Vav Shin-Ain. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta, imunda. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois, ouvi 2 anjos conversando e um perguntando ao outro: menos de um minuto. Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por enquanto. Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? O exército de Yahvé, Yehoshua Messias, Rei dos Reis glorificado, Yod-Heh-Vav-He, Yahvé, Yod-Heh-Vav Shin-Ain, Yehoshua. Parágrafo 14. Mais 30 segundos. Eu ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos, ou nunca serão oferecidos, os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Daniel capítulo 8, do versículo 9 ao 14. Então, creio eu, acredito eu, que aqui está uma nova configuração, uma nova explicação ou apresentação sobre chifres e cornos. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do YouTube. Thanks for watching.